Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Stratineron. Sou Suelen Santos e atuo como gerente de serviços de campo. E é um prazer estar com vocês, realizando a moderação desse evento tão especial. Em 2020, a Stratiner completa 70 anos e, mantendo seu DNA de inovação, criou o Stratineron, um evento 100% digital e gratuito, com o propósito de disseminar conhecimento e troca de experiências. E é nesse sentido que essa palestra abordaremos o tema Avaliação de Tecnologias em Saúde, como conduzir um processo de sucesso. Fiquem à vontade para enviar perguntas no chat, que ao final serão respondidas. E para falar desse tema, apresento Suzy Cabral, que atua como gerente sênior de Engenharia Clínica e Processos de Centro de Diagnóstico no Grupo Fleury. Suzy é mestre em Engenharia Elétrica pela Unicamp, pós-graduada em Administração Hospitalar pela UNAERP, especialista em avaliação de qualidade de imagens médicas pela PUC e atua há mais de 20 anos na área de Engenharia Clínica e possui publicações em congressos nacionais e internacionais. Suzy, seja muito bem-vinda. Obrigada, Suelen. Obrigada, Stratiner, pelo convite. É super importante um evento como esse. Parabenizo a Stratiner, porque é uma oportunidade de trocarmos experiências na área de saúde, na área de engenharia clínica especificamente. E eu tenho certeza que está sendo super produtivo todos os webinars que estão acontecendo. Espero que a gente possa trazer aí um pouquinho de informação com relação à avaliação de tecnologias em saúde. Não vou falar do meu currículo, a Suelen já falou, então trabalho aí na área de engenharia clínica há algum tempo. No Grupo Fleury eu estou há 12 anos à frente da área de engenharia clínica e mais recente a área de processos de centro diagnóstico. Para vocês conhecerem um pouquinho mais, né, do Grupo Fleury, o Grupo Fleury, ele é uma hold, né? Então nós somos compostos aí, nós temos aí uma série de marcas na maior parte dos estados brasileiros, atuando tanto no segmento básico, intermediário e premium. Então a gente, como engenharia clínica dentro do grupo, nós respondemos pelo parque de equipamentos, tanto de diagnóstico por imagem, quanto os equipamentos do laboratório, de forma nacional. Então, a gente tem uma estrutura de engenharia clínica que ela é corporativa. Pensando um pouquinho em como isso é organizado, né, em diversos negócios dentro do Grupo Fleury, existem outros, mas eu trouxe aqui os principais, onde a engenharia clínica tem uma atuação bastante forte. Primeiro, né, nossas unidades de atendimento, e aí ela responde por 84% da receita do grupo. Esse relatório, o relatório de RI do começo desse ano, nós estávamos aí com 251 unidades de atendimento distribuídas em 8 estados brasileiros. Então, imagina aí a quantidade de equipamento que a gente tem espalhado nessa operação. O grupo também atua com operações em hospitais, e aí especificamente, ou muito mais presente na área de análises clínicas, com exceção de alguns hospitais que a gente trabalha aí também com o centro diagnóstico. E operações lab-to-lab, que é alguns testes de alta complexidade e que a gente realiza para outros laboratórios dentro do Brasil. Então, esse é um pouco do panorama que a gente tem como grupo, e é nesse cenário que a gente atua como engenharia clínica. Eu vou trazer esse dado só para ficar aí no radar de vocês, né, para ficar aí na memória, quando a gente for falar de avaliação de tecnologia, que é a expansão orgânica, ou a expansão, né, que o Grupo Fleury passou aí nos últimos anos. Então, de 2007 para cá, em expansão orgânica, ou seja, em construção de novas unidades, foram 54 novas unidades construídas, e óbvio, né, que mobiliadas com equipamentos médicos. E mais 71 unidades de atendimento que foram adicionadas ao grupo desde 2017 e que vieram proveniente de aquisições de outras marcas, né, o que a gente chama aí de M&A. Então, a gente está falando aí do INLAB, Instituto de Radiologia de Natal,
o Centro de Patologia Clínica, Diagmax, LAF e Cerdil. Então, se a gente for somar aí esses dois grupos, né, de unidades, a gente está falando aí de pelo menos 125 novos sites nos últimos anos. Então, de 2017 para cá, nós tivemos aí um incremento de 125 novas unidades, seja por expansão orgânica, seja por aquisição. E isso traz para a gente uma gestão de equipamentos, né, de mais de 25 mil máquinas. Então, é nesse cenário, né, que a engenharia clínica do Grupo Fleury ela está inserida. Então, um cenário de grande capilaridade, de unidades espalhadas aí por diversas regionais, de unidades de alta complexidade, média e baixa complexidade. Então, eu tenho unidades que têm ressonância, tomografia, PET-CT, medicina nuclear, e tem unidades que têm ultrassom e colposcopia, ou só coleta. Então, dentro aí de todo esse portfólio de unidades, a gente tem diversas complexidades diferentes. E aí, pensando numa expansão orgânica, né, tão rápida, num curto espaço de tempo, se a gente não tiver processos bem estruturados, a possibilidade de se tomar uma decisão errada ou comprar um equipamento errado, né, que é o objetivo aqui da nossa webinar, ele é muito grande. Então, é um pouquinho dessa contextualização que eu acho importante para vocês. Falando agora um pouquinho, né, de gestão de tecnologia em saúde, quando a gente olha o ciclo de vida de um equipamento, né, desde a sua homologação até o seu descarte, ele passa pela gestão da tecnologia e passa pela área de engenharia clínica. Então, a gente começa lá com homologação, aquisição, gestão da vida útil, desativação e descarte. Se a gente for pensar avaliação tecnológica, em todos os momentos dessa cadeia, ela acontece. Então, durante a gestão da vida útil, a gente faz uma avaliação tecnológica que está muito relacionada à performance do equipamento, aos indicadores. Quando a gente vai desativar, a gente também faz uma avaliação ali das necessidades para desativação, mas nesse webinar, especificamente, a gente vai falar de avaliação de tecnologia no momento de homologação e no momento de aquisição. Então, acho que essa é o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é super importante, é que homologar um equipamento, né, do ponto de vista técnico, é diferente de adquirir um equipamento. Então, se são dois processos diferentes, homologação e aquisição, é importante que a gente tenha esses processos, né, muito bem separados e, quando necessário, uni-los, mas uni-los de forma bastante consciente. Então, o primeiro tema que a gente vai tratar aqui é de homologação de equipamentos médicos, ou também conhecido como avaliação de equipamentos médicos. Não necessariamente esse processo de avaliação ele tem que estar relacionado a uma aquisição. E é muito melhor que ele não esteja. Porque se a gente dispara um processo de avaliação técnica de um equipamento, ou seja, uma homologação, no momento da aquisição, a possibilidade da gente fazer esse processo correndo, com gaps, é muito grande. Então, a primeira dica super importante é homologuem equipamentos médicos, ou seja, avaliem descasado de processos de aquisição. Por quê? Porque no momento da aquisição, eu vou tomar decisões muito mais assertivas com relação a custo-benefício. E não no momento da aquisição eu querer avaliar se aquele equipamento serve ou não para o meu grupo, né, ou para as atividades ou para o grupo que vocês trabalham, se esse equipamento tecnicamente ele atende ou não, junto ainda com um comparativo, né, de várias tecnologias, muitas vezes de vários fabricantes diferentes, num espaço de tempo pequeno, né, porque a gente não tem um tempo infinito para fazer aquisição de equipamento médico. Então, primeiro ponto importante, não deixem para avaliar e homologar equipamento no momento da sua aquisição. Façam disso um processo constante, um processo contínuo dentro da área de engenharia clínica. E aí, né, quando a gente pensa no processo de homologação descasado de um processo de aquisição, ou seja, eu vou homologar um equipamento, eu vou avaliá-lo, mas não necessariamente eu tenho um processo de compra. Aí vocês devolvem para mim e falam, Suzy, e aí, como que eu faço? O que eu vou homologar, né?
Eu vou acordar de manhã e pensar, bom, hoje eu vou homologar uma ressonância, amanhã eu vou homologar uma tomografia, depois eu vou homologar uma esteroscopia, e de verdade, se a gente for fazer assim, a gente vai ficar doido, né? Então também não funciona assim. Tem alguns drivers que nós devemos utilizar no nosso dia a dia, ou que a gente enxerga aí como sendo os mais importantes, para que a gente, a partir deles, crie a nossa listinha de equipamentos a serem homologados, ou seja, a serem avaliados. Descasado de processo de compra. Então, tendo ou não processo de compra, eu tenho que ter essa atividade dentro da engenharia clínica. Então, quais são os drivers ou quais são aqueles sinais que me dizem, olha, né, se preocupe, comece a homologar? O plano de expansão da empresa. Então, normalmente o plano de expansão ou plano diretor, né, porque algumas instituições chamam, ele é um plano de médio e longo prazo. Nesse plano, a gente consegue enxergar, olha, vai expandir na área de oncologia, vai expandir na área de imagem, vai expandir em centro cirúrgico. A gente consegue ter um norte aí de o que a empresa está pensando para o futuro, o que a instituição está pensando para o futuro. E eu não vou deixar para avaliar o equipamento a hora que alguém me disser, bom, o futuro chegou, agora eu quero comprar uma ressonância. Porque se eu fizer isso, vai virar um desastre. Então, lembra lá do meu plano de expansão que a gente construiu aí 70 unidades em um espaço de tempo super pequeno. Se a gente deixasse para avaliar os equipamentos nesse momento, a possibilidade de a gente comprar uma série de coisas erradas é muito grande. Então, plano de expansão. O end of life de equipamentos. Então, é importante ter dentro da engenharia clínica esse acompanhamento do ciclo de vida do equipamento. E quando a gente enxerga, né, que está próximo aí do end of life, a gente começar a homologar equipamentos, né, e avaliar equipamentos que vão substituir aqueles que estão chegando no fim de vida útil. Não é no momento da compra, então a gente tem que ter isso muito bem pensado. Oferta de novos serviços ou produtos, então a instituição está querendo, não ofertava antes, por exemplo, cirurgias e vai passar a ofertar, ou tem um estudo de um novo serviço, então a gente já começar a enxergar isso antes da demanda de compra. Diversificação de fornecedor, então é um outro driver importante, então muitas vezes eu tenho um mamógrafo de um único fornecedor no meu parque. Isso tem vantagens, mas também tem desvantagens, né? Então eu preciso olhar para modalidades em que muitas vezes eu estou com um monopólio muito grande de um fornecedor, eu estou direcionando muito é um único fornecedor, né? Só tem ele ali que faz aquele serviço, a gente fica muito refém, né, de quebra de estoque, de fornecimento de peças. Não que isso não vá acontecer, porque realmente existem tecnologias que são muito específicas, né? E pode ser uma tomada de decisão estratégica trabalhar com um único fornecedor. Mas é importante que a gente enxergue no mercado outros fornecedores, né, que podem me atender naquele produto, naquele quesito, se o meu fornecedor atual tiver algum problema. E o lançamento de novas tecnologias. Então, é importante que a gente sempre esteja aí atento, né, às feiras, aos congressos, aquilo que está saindo de novo, porque, com certeza, em algum momento, isso será disparado para a nossa instituição. A homologação de equipamentos médicos, ou seja, essa avaliação, para ela funcionar, para ela ser uma avaliação robusta, para ela ser uma avaliação que, de fato, nos diga aquilo que serve e aquilo que não serve para a nossa instituição, ela tem que ser feita por uma equipe multidisciplinar. Então, ela tem que ser feita num trabalho em equipe. Então, diversas áreas devem participar deste processo. Engenharia clínica, a área médica ou a área usuária, que muitas vezes a área usuária não necessariamente é a área médica, pode ser a área biomédica, uma área técnica. A equipe de enfermagem, super importante nesses processos. Engenharia de manutenção e infraestrutura. Então, a gente sabe que hoje uma grande parte aí do custo, né, da incorporação de uma tecnologia tem relação com a infraestrutura física de ar-condicionado, de TI, que a gente tem que colocar. Tem coisas que parecem simples, mas não são. Então, quando a gente olha, por exemplo, equipamentos que produzem imagem, mamógrafo, diversos fornecedores produzem resultados de exames com tamanhos diferentes, tamanhos de imagem mesmo. Alguns em giga, alguns em mega. E aí, se eu estou fazendo algum processo de troca e que eu preciso transferir imagens por link de unidade, por exemplo,
eu posso estar homologando um equipamento e não estar olhando para o peso das imagens deles que serão trafegadas, e lá no final a gente tem um equipamento que eu, apesar da infraestrutura física, de equipamento, tá tudo ok, mas na parte de TI eu não consigo trafegar as imagens para gerar um laudo, porque é uma imagem muito pesada. Então, é importantíssimo que todas essas equipes estejam juntas nesse processo de homologação, para que todas essas diferentes naturezas elas sejam vistas. As equipes técnicas, enfim, né? E todas aquelas em que a gente enxergue que num processo de homologação é importante e vai trazer um olhar importante para a avaliação daquela tecnologia. Lembrando que no processo de homologação, eu não estou comparando equipamentos, que é o que a gente vai fazer lá no processo de aquisição. No processo de homologação, eu estou olhando um equipamento específico, de um fornecedor específico, e se aquele equipamento, com as características que ele tem, ele vai atender do ponto de vista de segurança, de qualidade, de assistência técnica, aquilo que a instituição que eu trabalho precisa. Então, lembre-se, homologação, eu não estou comparando diferentes tecnologias, eu estou dizendo, olha, essa tecnologia pode entrar numa concorrência, num rol comparativo. Por isso que é muito importante estar descasado do processo de aquisição. Bom, então, pensando em todos esses drivers, na equipe que vai avaliar, né? Então a gente tem que pensar se eu vou avaliar um mamógrafo, que equipe médica e técnica e de enfermagem vai me ajudar, se eu vou avaliar uma ressonância, enfim. Então, vamos dizer lá que eu peguei o plano diretor, peguei o que é end of life, vi quais são as equipes e decidimos ali a listinha dos equipamentos que precisam ser avaliados, ou seja, precisam ser homologados. Qual que é a pergunta número 1 de qualquer processo de homologação? Qual é a nossa necessidade? Então, se eu vou homologar, por exemplo, uma tomografia, qual é a nossa necessidade para um tomógrafo? Que tipo de exames nós vamos fazer? Quem vai usar? Onde será instalado? Para que marca ele vai ser usado? E aí, gente, quando a gente começou esse processo de homologação, aconteceu uma coisa que é muito engraçada e que a gente tem que tomar bastante cuidado. Nós, no nosso dia a dia, na escola, na nossa formação aí na área de engenharia, na área de tecnologia, nós somos treinados para dar boas respostas. Então, as provas que a gente faz na escola, as avaliações, então, o nosso treino normalmente é para que a gente responda bem uma pergunta. Nós não temos muito treino para fazer boas perguntas. A gente é treinado para dar boas respostas. E num processo de homologação, é importantíssimo que nós saibamos fazer boas perguntas. Por quê? Porque o que eu vou perguntar para o médico de necessidade, para o enfermeiro, para o técnico, é o que vai me dar o arcabouço da tecnologia que eu vou avaliar. O que eu vou perguntar para o fornecedor é o que vai trazer como resposta a necessidade daquilo que eu vou avaliar. Então, gente, primeiro de tudo, a gente precisa aprender a fazer boas perguntas na hora de fazer um bom processo de avaliação e homologação. Quando a gente fala em nossa necessidade, aí é uma parte bastante de moderação, né? Quando a gente está no processo de homologação, que muitas vezes a gente tem um equipamento que ele vai atender a uma necessidade core, e aí aqui eu coloquei uma brincadeira, né? Um deslocamento, então a necessidade aí desse casal é se deslocar. No entanto, existem outras expectativas e outras necessidades que estão atreladas a essa necessidade core. Por exemplo, eu vou precisar me deslocar. Eu posso me deslocar de bicicleta ou de moto. A bicicleta vai me trazer algumas vantagens. Eu não vou gastar combustível, ela não vai poluir o meio ambiente, mas eu vou ter um esforço físico maior, que pode ser bom se eu quero manter a forma, mas pode ser ruim se eu não quero chegar suada onde eu tenho que chegar. E a moto, ela vai me fazer com que eu me desloque mais rápido, se a velocidade e o tempo é algo que para mim é importante, enfim. Quando a gente faz o depara disso para equipamento médico, a verdade é a mesma. Então, quando a gente vai comprar, por exemplo, a tomografia,
ele não vai ser utilizado por uma única equipe médica, ele vai ser utilizado pela equipe médica do abdômen, da neuro, das extremidades, da equipe de músculo. Então, vão ter uma série de equipes médicas que vão utilizar aquele equipamento. E aí, a gente não tem verba infinita, né? Então, esse é o ponto 2. A gente, quando for comprar um equipamento, a gente tem ali algumas limitações, inclusive de configuração, né? O equipamento, ele também tem ali as suas especialidades. Então, é importantíssimo essa proximidade com a equipe médica, com a equipe técnica e de enfermagem, para que a gente atenda a nossa necessidade core, né? Do que aquele equipamento vai atender ou vai fazer, mas que a gente também olhe, né, para as necessidades das diferentes especialidades e traga isso de forma muito documentada e muito transparente no processo de homologação. Então, quando a gente for pensar no processo de homologação como uma escadinha, e que o final a gente vai ter lá um troféuzinho, né, para o fornecedor dizendo, olha, o seu equipamento está homologado, ou seja, ele pode participar de uma concorrência num processo de compras nosso, ou o seu equipamento não está homologado, ele não participará de processos de compras quando a gente for para aquela tecnologia. Então, primeiro de tudo, como a gente falou, né, é definir a tecnologia a ser avaliada, e aí definir o que é necessidade, o que aquela tecnologia precisa ter, que eu não posso abrir mão. O que é desejável? Então, além disso, é legal que ela tenha esse software de acelerar, para acelerar a aquisição da imagem. É desejável que ele faça pouco ruído. Então, o que é desejável e o que é desnecessário? O que pode ser agregado ali naquele equipamento, mas para aquilo que vai ser utilizado, ou para o perfil, né, de unidades ou de marcas onde aquele equipamento vai ser utilizado, é desnecessário, isso não precisa contar na configuração do equipamento. Definido isso, né, lá com as boas perguntas, a gente vai à busca dos fornecedores. Então, na busca dos fornecedores, a gente tem que olhar minimamente, né, se aquele equipamento tem registro na Anvisa ou não, qual que é a representatividade dele no mercado. Então, é um fornecedor que já tem vários equipamentos instalados, que eu consigo fazer benchmarking, que vai ter uma equipe de serviços que, de fato, vai atuar de forma assertiva, que outros serviços já utilizam, material bibliográfico a respeito daquela tecnologia e verificação de alertas e recalls. Hoje, lá no site da Anvisa, a gente consegue olhar os alertas de tecnovigilância e é um bom indicativo a gente olhar para os alertas da tecnologia que a gente está buscando comprar, ou desculpa, que a gente está buscando homologar. Definição da configuração a ser avaliada. Então, essa é uma etapa, gente, super importante no processo de homologação de equipamento. Está muito bem documentado hardware, software, acessórios, modelo / versão e a infraestrutura necessária para a instalação do equipamento. Por que isso é importante? Porque vem aquele equipamento, né? Vamos imaginar agora no equipamento ultrassom, por exemplo. Traz ultrassom lá para a unidade, para os médicos avaliarem, homologar. Aí vem com todas as opções de probe, né? Ou de transdutor possível. Vem com todos os softwares instalados. Então, vem aquela máquina, assim, da NASA, né? Aí os médicos avaliam, adoram aquela máquina. No entanto, homologa, né? Então passa a fazer parte lá do hall de equipamento para aquisição. Só que na hora de fazer um processo de aquisição desse equipamento, né? A gente enxerga que a configuração que veio para a gente é a configuração top da galáxia, que é impossível de se comprar. Então, é importante que a gente saiba qual é a configuração que você trouxe para que eu teste, para que essa configuração seja a configuração que eu vou usar num processo de compras, para que a gente não tenha diferença entre aquilo que foi homologado, do ponto de vista de hardware, software, acessórios, daquilo que, de fato, eu vou comprar lá na frente. E a infraestrutura necessária, né? Porque muitas vezes, em momentos de homologação, alguns requisitos de infraestrutura, eles são negligenciados, ou eles são café com leite, vamos dizer assim, no momento da homologação, e depois no momento da aquisição ele passa a ser obrigatório, né? E aí a gente tem um problema, porque a gente homologou
sem contar que teria que ter toda aquela adequação de infraestrutura. Então, é importante a gente ter tudo isso muito mapeado, para depois, no relatório final, que é na documentação da homologação do equipamento, a gente saber, olha, foi homologado esse equipamento com esse hardware, essa versão de software, com esses acessórios e com essa infraestrutura, para que isso seja muito claro, tanto para a equipe de engenharia clínica, para a instituição, quanto para o fornecedor. E, por último, né, a avaliação final. Então, definiu a configuração, sabemos quem é o fornecedor, como é que o equipamento vem, e aí, de fato, a execução da avaliação. Para a execução da avaliação, é importantíssimo ter a definição dos responsáveis. Então, vamos imaginar que essa homologação ela é por uma avaliação de equipe médica, um ultrassom, como eu disse. Então, quem são os médicos responsáveis por essa homologação? Então, quem são os médicos que vão testar aquele equipamento? E é sempre importante, né, que a gente tenha uma representatividade da equipe médica para todas as tecnologias, porque aí sai um pouco do viés do, eu gosto mais do modelo do fabricante A, do modelo do fabricante B. Quando a gente tem uma amostragem maior de médicos avaliando, a gente consegue minimizar essas preferências que estão muito mais relacionadas ao hábito do médico utilizar uma ou outra tecnologia do que, de fato, a tecnologia ser boa ou não. Então, essa definição é importante. A definição de prazos, né, para avaliação, então, não pode ser também uma avaliação infinita, né? Então, por quanto tempo a gente vai avaliar? Essa homologação, essa avaliação, ela pode ser em loco, né? Então, equipamentos de pequeno, médio porte, o fornecedor pode trazer, se for possível, deixar um tempo ali, 30 dias, para a equipe médica de enfermagem utilizar, e aí, de fato, enxergar do ponto de vista ergonômico, do ponto de vista de qualidade de imagem, de segurança, qual é a avaliação. Ou se é um equipamento de grande porte, por exemplo, uma ressonância magnética, a gente agendar um site visit, ou seja, ir em alguma instituição que já tem aquele modelo com a configuração para que a gente faça essa avaliação. Definição de perguntas-chave aos avaliadores, então é importante, né, que a gente tenha um formulário padrão com as perguntas importantes de serem feitas às pessoas que estão avaliando. Então, aos médicos, aos enfermeiros. Por quê? Porque a gente precisa aí conseguir tabelar e conseguir montar uma avaliação em cima daquelas respostas que os médicos trouxeram. Todas as avaliações, é extremamente importante a gente documentá-las, ou seja, no nosso caso, a gente costuma usar o Question Pro, que é um programa de questionário gratuito, enfim, que a gente monta ali e envia para a equipe médica fazer a avaliação. Mas é importante que, com a devolutiva dos médicos, a gente consiga gerar um relatório final dizendo, olha, em que aspectos a tecnologia ela atende, em que aspectos ela não atende, se existir, onde foram os principais gaps, por quê? Porque essa avaliação e o resultado final, ele tem que ser comunicado aos fornecedores, aquelas pessoas que também são peças importantes no nosso processo de homologação. Se o equipamento foi homologado, a gente precisa dizer para o fornecedor, foi homologado. Se o equipamento não foi, se ele foi reprovado por algum motivo específico, isso também tem que ser passado para o fornecedor. A gente tem que ter respeito com este parceiro e dizer, olha, foi reprovado por isso, por isso, por isso. E aí a gente também contribui para que, se o fornecedor, o fabricante, enfim, ele tem ali uma vontade de melhorar aquela tecnologia, que esse feedback seja utilizado para melhoria. E nada impede que, implementadas soluções, o equipamento volte em um novo momento e realmente se faça um novo processo de homologação. Tendo tudo isso feito, tendo tudo isso fechado, a gente tem lá o nosso equipamento homologado, ou seja, avaliado, e que ele, do ponto de vista de segurança, qualidade, ergonomia, enfim, ele atende às necessidades do grupo. Vocês conseguem entender que se a gente vai fazer isso aqui no momento de aquisição, a gente não consegue, porque a gente precisa de um tempo para fazer uma avaliação robusta. Por isso a importância desse processo estar descasado de processos de aquisição. Até porque
o importante é que a nossa relação como engenharia clínica com o fornecedor, ela não seja uma relação comercial, mas que ela seja, de fato, uma relação de parceria, de avaliação e de melhoria do parque da saúde. Então, essa é a primeira dica aí super importante. Então, homologação diferente de aquisição. Então, a homologação, que foi tudo que a gente conversou até agora, eu vou analisar a performance do equipamento, então eu não vou comparar ele com outro equipamento para saber qual é o melhor para eu comprar, mas a gente vai avaliar qual é a performance dele, a segurança, enfim. O resultado de um processo de homologação deve ser uma tecnologia aprovada ou não para aquisição. Se vai ter um processo de aquisição naquele momento, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, mas eu tenho ali um book com equipamentos que estão homologados. A aquisição, que é o que a gente vai conversar agora um pouquinho também, é, de fato, a realização de comparativos técnicos e financeiros, né, claro. Por isso a equipe de compras de suprimentos é super importante como parceiro nesses processos, de mais de uma tecnologia homologada. Então, vou fazer a aquisição de uma ressonância, tá? Quais são as que estão homologadas? FSS, ok. Então, toda essa preocupação técnica a gente já resolveu na homologação. Só que na aquisição a gente consegue, de fato, focar em comparativos tecnológicos e não se ele vai servir ou não para aquela atividade que eu pretendo. Então, o resultado da aquisição ou de um processo de avaliação de equipamentos para aquisição é a melhor tecnologia do ponto de vista custo-benefício. Bom, pensando nisso, né, então qual que é o fechamento disso tudo, né? Como que a gente deve pensar aí nos nossos processos? Então, primeiro, um book padrão de equipamentos médicos, onde eu tenho lá o meu catálogo de equipamentos homologados, comparando banana com banana, laranja com laranja, porque um dos grandes problemas, né, de quando a gente faz isso tudo junto, aquisição e homologação, é a gente não comparar coisas que são comparáveis. Então, muitas vezes a gente olha, né? Eu quero fazer lá aquisição de um ultrassom. Aí eu recebo ultrassons de entrada, com ultrassons medianos, com ultrassons super high. Se eu colocar isso numa tabela, se a gente for falar de custo, o de entrada vai ganhar, porque provavelmente ele é o mais barato. Se eu for falar de tecnologia, o high vai ganhar. Mas eu não estou comparando coisas que são comparáveis, eu estou comparando coisas que têm tecnologias diferentes. Então, o book padrão, né, eu ter esse trabalho prévio, ele serve para que eu já faça esse ranqueamento, eu já avalio o equipamento e no momento de aquisição, de fato, eu sei quem eu posso comparar com quem. Então, esse book deve servir de base para os processos de aquisição. Quando a gente fala do processo de aquisição, né, propriamente dito, ele também envolve uma equipe multidisciplinar, ele envolve uma proposta técnica detalhada. Então, essa proposta técnica já deve estar alinhada àquelas propostas, né, ou a configuração técnica do processo de homologação, e aí isso traz uma segurança e uma qualidade melhor para a nossa avaliação. Uma proposta comercial detalhada, que vai lá para a equipe de suprimentos, para a equipe de compras, para que, de fato, eles possam olhar essa proposta comercial e fazer aí os comparativos entre fornecedores, e aí, de fato, a gente fazer o comparativo técnico entre tecnologias semelhantes. Uma dica, pessoal, super importante em processo de aquisição é faça um benchmarking. Sempre tem alguém em alguma tecnologia, alguma engenharia clínica que já fez aquilo antes de você. Já tem alguém que já errou, que já sofreu, que já passou ali por todo o purgatório para chegar no paraíso. Aprendam com essas pessoas. Tem equipes de engenharia clínica fantásticas no Brasil, que a gente pode trocar figurinhas e a gente pode conversar. Então, eu acho que no processo de aquisição, a gente tem que ter, primeiro, né, muita humildade para reconhecer aquilo que talvez não é o core da nossa instituição, mas eu posso buscar experiência com outros para fazer comparativos. É importante a gente olhar para o mercado, né, e saber o que já tem ali e fazer os comparativos técnicos de forma muito, muito, muito assertiva e comparar coisas que são comparáveis.
Muito rapidamente, pessoal, quando a gente vai falar da especificação técnica do equipamento, é o que fica, né, ali dentro da engenharia clínica. Então, aqui alguns tópicos são importantes, né, hardware, software, para a gente não esquecer. E lembrar sempre que o custo de aquisição ali é só a ponta do iceberg. Quando a gente vai olhar, né, o ciclo de vida todo do equipamento, existe uma série de outros custos, né, que estão ali escondidinhos e que, se não forem considerados ali no momento da aquisição, os diferentes custos de contratos, diferentes custos de consumível, isso pode trazer um problema, né, de gestão, inclusive de sobrevivência mesmo, do serviço no médio e no longo prazo. Aqui um pouquinho, só para vocês terem noção, pessoal, não quero nem falar que é o melhor ou é o pior, mas é importante sempre, né, em todo o comparativo técnico, e aí sim, aqui a gente não está falando de homologar ou não equipamento, mas eu estou falando de comparar vários equipamentos, a gente olhar para os requisitos legais, olhar para os requisitos técnicos, em cada coluna dessa a gente pensar aí num fornecedor diferente e preenchendo isso de forma que eu consiga comparar esses diferentes fornecedores. Então, aqui questões técnicas. E o que eu queria chamar a atenção para vocês, que é importante nesses comparativos a gente não esquecer da parte de serviço. Então, aqui um pouquinho de instalação, algumas perguntas muito básicas, óbvio que não serão só essas, né? No momento de fato fazer ali um site planning, mas é o que vai nos nortear ao que mais se aproxima das nossas possibilidades de aquisição. Quando a gente fala de serviço, né, então é importante falar de garantia, de extensão, de uptime, dos indicadores, de aceitação, SLA para peças de reposição. E aí, uma coisa que a gente costuma colocar e que é importante, a gente fala do custo de contrato. Então, se a gente for comprar um contrato, né, que a gente normalmente só olha ali o custo do equipamento, mas se eu for comprar um contrato que tem preventiva e corretiva sem peças, com peças, enfim, as diferentes modalidades, bem como as estatísticas de manutenção, ou seja, o que quebra mais, o que eu tenho maior problema, o que eu pode me trazer uma perda, um PT no equipamento, né, uma perda total. Então, a gente conseguir ranquear isso dos diversos fornecedores para tecnologias que são comparáveis, nos ajuda a tomar esse norte de decisão. Aqui um pouquinho só de como a gente pode pedir para o fornecedor já nos devolver essas informações do ponto de vista, principalmente de software, que é muitas vezes é o mais complicado para a gente avaliar, ele já trazer isso em blocos softwares de neuro, de tórax, de anjo, de cardio, enfim, acho que isso ajuda na hora da gente comparar do fornecedor, o software de tórax é esse, do B é esse, do C é aquele. Então, e óbvio, sempre em conjunto com a equipe médica e com a equipe técnica, que tem um conhecimento aí do ponto de vista funcional do equipamento muito maior que o nosso. Uma dica, pessoal, aqui para a gente fechar um pouco a parte de avaliação, usem o ECRI. Eu gosto muito do ECRI. O ECRI é um instituto, uma fundação não governamental. Ele foi fundado em 1960 por Joel Nobel. E o que motivou ele a fundar o ECRI foi porque ele perdeu o filho dele aos 4 anos de idade com uma falha de um desfibrilador. Então, a partir daí, ele ficou inconformado com isso, enfim, né? Como que uma coisa dessa podia acontecer com equipamento médico. Foi estruturado o ECRI. O ECRI é uma das instituições mais respeitadas quando a gente fala de avaliação de equipamento médico, e ele traz um overview de tudo. Aqui um comparativo simples, só para vocês terem ideia do que o ECRI traz. Então, aqui está falando de PET-CT, então desde requisitos ambientais, acessórios, o custo de aquisição, as garantias, enfim, contrato de manutenção, que aqui gira de 7% a 10% do valor do equipamento. E o ECRI, ele compara todos os equipamentos que tem o FDA Approved e ele faz esse comparativo. Aqui é só um slide, uma folha, mas esses comparativos, em geral, eles são feitos a gente tem um compilado de 10, 20 páginas, às vezes, dependendo do tipo de equipamento. Fechando, pessoal, eu tentei falar de forma rápida, sei que 40 minutos, 50 minutos é um tempinho
pequeno, né, para a gente falar de avaliação, não dá para a gente aprofundar muito, mas eu tentei trazer aí alguns insights, né, para se despertar alguma coisa aí na cabeça de vocês, falar, nossa, isso aqui é legal, dá para a gente fazer, eu já vou ficar feliz. Queria agradecer, não podia deixar de agradecer a todo o time do Grupo Fleury, médicos, equipe de supply, os técnicos, enfim, e aos nossos fornecedores que acreditam e participam do nosso processo de homologação. É um processo que a gente já tem aí há pelo menos uns 6 anos e é um processo bastante robusto. E eu tenho muito orgulho dele e muito orgulho dessa equipe, que eles vão me matar, porque eu coloquei as fotos aqui e nem sempre todos estão aí com a melhor pose, né? Mas essa equipe de engenharia clínica é maravilhosa. Eu agradeço muito a ela pela confiança e parceria que tem em todos os nossos trabalhos. Suelen, passo para você agora a fala, se a gente puder ir para as perguntas. Legal, Suzy, excelente apresentação, de fato muito enriquecedora, muito obrigada. E, bom, temos algumas perguntas sim aqui no chat, vamos lá. Primeira pergunta, uma vez que a evolução tecnológica consegue equiparar muitos dos critérios, quais seriam os fatores de desempate dessa decisão? Tá, com certeza, gente. Hoje a gente tem a maioria dos equipamentos, né, das tecnologias, quando a gente faz esse ranking e compara coisas que são comparáveis, eles são muito parecidos, né, uma coisa ou outra que difere. Aí vamos partir do pressuposto aí que a gente tem tecnologias que são muito idênticas, né? O que faz a gente escolher por uma ou por outra? Hoje é muito comum no mercado, né? E é de fato um fator de decisão o serviço, a prestação de serviço. Então, pensando aí que a maioria dos hardwares são muito semelhantes, o que a gente usa aí muitas vezes como critério de desempate é a qualidade do serviço, é o custo dos insumos, e qualidade e service, né, nesse contexto da área de saúde, ele vem ganhando uma importância muito grande nos últimos anos. Quem costuma frequentar aí as JPRs, a RSNA, a feira hospitalar, vai enxergar que muitos dos grandes fornecedores estão investindo em dashboards para avaliar desempenho do equipamento, tempo médio entre falhas, uptime, que são todos drivers, né, relacionados à área de serviço. Então, a área de serviço é uma área bastante importante na tomada de decisão por um equipamento ou outro. Bacana, muito bom. Temos mais uma pergunta. Quando se faz uma homologação de equipamentos por uma equipe multidisciplinar, que foi o contexto que você trouxe muito bem aqui para nós, como gerenciar os conflitos entre as áreas na definição do produto ou serviço? Por exemplo, compras pode dar mais ênfase muitas vezes ao preço, enquanto o usuário final olha a tecnologia e os benefícios para o paciente. Tá, joia. Ótima pergunta. E aí, quando a gente fala de homologação descasado do processo de aquisição, é justamente para a gente mitigar algumas desses conflitos que acontecem no momento de aquisição. Então, a partir do momento que você tem um processo de homologação estruturado, o que vai servir como base para a área de compras buscar no mercado aquilo que ele quer comparar é aquilo que previamente já foi avaliado pela área usuária, seja ela médico, e que aquilo de fato nos atende. Então, quando a gente desenha esse book padrão de equipamentos, é muito mais para dizer, olha, isso aqui a gente pode comprar, isso aqui a gente não vai nem colocar em concorrência porque não nos atende, seja do aspecto de segurança, seja do aspecto de qualidade. Por isso a importância deste processo de homologação, ele está descasado do processo de aquisição. Porque se ele estiver junto, a quantidade de conflitos, como que foi colocado na pergunta, vai acontecer, vai ser enorme. E a possibilidade de a gente tomar uma decisão errada, seja com viés de preço, seja com viés tecnológico, ele é grande. Então, principal ponto para a gente começar a diminuir esses conflitos. Homologue o equipamento, porque você não vai estar comparando ele com ninguém, a equipe médica vai estar testando aquele modelo específico daquele fornecedor, e no final a gente vai ter uma nota, que é uma nota média de toda a equipe médica ou de enfermagem que avaliou.
Então, a gente tira um pouquinho desse viés de preferência pessoal também. Então, a gente tem ali, olha, e essa devolutiva para a equipe médica é importante. A gente fazer, olha, gente, a gente avaliou esse ultrassom, 70% da equipe médica aprovou, 30% reprovou. Está homologado. Então, os 30% que reprovou, eles vão entender que, e eles vão enxergar que, para a gente, esses requisitos aqui foram reprovados, mas para a grande maioria do time está aprovado. Então, isso começa também a trazer ali um senso de pertencimento para essas tomadas de decisão. A transparência do processo, né, Suzy, que é muito importante. Sueli. Perfeito, a transparência do processo. Então, quanto mais transparente o processo, mais sucesso a gente provavelmente vai ter. Perfeito. Temos mais uma pergunta. Sabemos que follow-up é muito importante para a vida útil da tecnologia médica. Qual a característica mais importante de um serviço de reparo? Seria agilidade, o valor, tempo de reparo? É o conjunto, né? Então, quando a gente olha um service, né, de um prestador de serviço, acho que assim, requisito número 1, comunicação. A comunicação é fundamental e crucial para qualquer prestador de serviço, e na área de serviços de equipamento médico, isso é fundamental. Então, a comunicação clara, objetiva de eu tenho ou não engenheiro que vai fazer esse atendimento, qual é o tempo de fato de chegada da peça, porque muito mais do que a peça demorar para chegar, mais do que eu esperava, é o fornecedor não conseguir me dizer e nem fazer essa comunicação de forma assertiva comigo, é eu nem saber a informação. Então, critério número 1 para um prestador de serviço, comunicação. Conversem com seus clientes. Número 2, assertividade no diagnóstico. Então, é importante ter uma equipe técnica, assim, bem preparada, porque a gente sabe que não é fácil e é caro a gente ter um estoque de peças para 100% das peças que precisa aí para fazer o reparo de um equipamento. Então, normalmente o fornecedor trabalha aí com uma curva ABC e tem lá um percentual X de peças em estoque que vai atender a maioria dos chamados. Então, ter um engenheiro que seja assertivo, faça o diagnóstico e, de fato, aponte para as necessidades de peças corretas é importante. Por quê? Porque se ele aponta uma peça errada e é uma daquelas que não está ali na curva ABC como prioridade, gera importação. E quando chega, descobre que, putz, esqueci de ver tal coisa e não era essa peça, ainda é outra, isso também, para a área de serviços, eu acho assim, péssimo. E, por último, pessoal, tenham indicadores. Porque a gente falar em cima de percepção é muito ruim. Porque eu vou falar do lado de cá, eu como consumidora. Se eu não tiver um indicador e você vir me perguntar assim, como que está sendo a prestação de serviço da Stratner? Eu vou me lembrar dos últimos 20 dias de interação minha com a Stratner. Que se tivesse sido boa, eu vou falar assim, nossa, está super bem. Mas se tiver sido ruim, eu vou dar um feedback super ruim e que talvez não seja verdade para os 12 meses. Então, é importante a gente ter indicadores de manutenção, de uptime, de tempo de resposta, de qualidade de preventiva, para que, de fato, quando a gente for avaliar um prestador de serviço, a gente consiga avaliar de uma forma consistente. E o prestador de serviço lembrar, né, que no final dessa cadeia toda, né, tudo isso que a gente está falando aqui, é em prol de um paciente, de uma pessoa que está lá na ponta, precisando de um exame, de um procedimento. Então, a gente tem que trabalhar muito com esse norte de trabalho em equipe. Eu acho que o prestador de serviço tem que ter essa visão também. Perfeito, Suzy. De fato, é um processo bem amplo, né, que a gente precisa ficar antenado aí a todo momento. Sim, sim. Bacana. Bom, nós temos uma pergunta falando um pouquinho sobre startups, que na verdade a pessoa está relacionando muito a empresas inovadoras ou tecnologias novas, né? Que a gente teria dificuldade de fazer benchmarking ou colher mais informações profundas de tecnologias já implementadas.
Atualmente, novas tecnologias estão relacionadas a startups. Como fazer avaliação nesse caso? E quando essa startup traz um modelo novo de negócio, como proceder? Tá, então vamos tentar responder aí as duas perguntas. Então, quando a gente fala de tecnologia para a saúde em startup, tá? Então, acho que a gente tem dois processos, né, que a gente tem que ter muito em mente, tem que ser bastante cuidadoso. Então, quando a gente fala do dia a dia, né, ou de inovação, mas linkado a equipamentos que têm registro na Anvisa, a gente está falando desse processo aqui que a gente discutiu aí ao longo aí dos últimos minutos. Por quê? Porque para eu utilizar hoje em pacientes e colocar na rotina equipamento médico, dependendo aí da sua classificação, precisa ter o registro na Anvisa, né? Então a gente não pode, por mais inovador que seja, a gente ter um equipamento sendo utilizado num paciente que ele não tem o registro, ou o acessório dele não tem o registro. Então tudo isso que a gente falou aqui é para esse norte de equipamentos registrados e que a gente vai oferecer aí para o paciente uma tecnologia previamente avaliada. Quando a gente fala de startup, né, e de inovação, mas inovações que ainda não chegaram ao mercado, né, e são inovações que estão ali ainda nas incubadoras, é super importante a gente olhar. Por quê? Porque normalmente o que está na startup e o que está nessas empresas inovadoras, né, enfim, está muito relacionado com a tendência e com aquilo que deve acontecer no mercado nos próximos anos. Então, é importante a gente olhar, estar antenado e testar. Como que a gente vai testar? Eu posso testar no paciente? Não, porque eu não tenho, muitas vezes, a eficácia comprovada, eu não tenho o registro, mas existem outras formas de se testar aquela tecnologia, seja utilizando gigas de teste, lá os padrões, seja avaliando a documentação. Mas aí, para vir e aí entrar num processo de fato de aquisição, aí realmente, para equipamento para saúde, a gente tem que estar com registro, enfim, né, com tudo bem documentado. Existe uma série de iniciativas, tem a Inovabra, do Bradesco, tem a do Itaú, enfim, que são essas incubadoras. Pessoal, desculpa, não é o nome incubador, é que fugiu o nome, eles têm essas startups, né, dentro, e que traz muito conhecimento, muita coisa rica. Então, acho que vale a pena conhecer, sim. Muitas delas têm apresentações via gratuitas por webinar. É importantíssimo a gente conhecer, sim. Acho que a gente não pode deixar para lá e só tomar conhecimento quando tiver registro. Então, isso não pode, a gente tem que conhecer antes, porque aquilo é a tendência do que provavelmente vai acontecer. Bacana, muito bom, Suzy. Temos mais uma pergunta sobre as melhores práticas da avaliação tecnológica. Como estamos em comparação a países como Estados Unidos e países do bloco europeu? Quando a gente fala de comparação e avaliação tecnológica, eu acho que a gente tem comparando, né, com a Europa e comparando com os Estados Unidos, eu acho que assim, a gente tem aqui no Brasil equipes de engenharia clínica, e eu não estou falando só do Grupo Fleury, eu estou falando de outras equipes grandes que fazem avaliações tecnológicas de forma muito robusta e que, inclusive, já publicaram em congressos internacionais. Então, acho que a gente tem, sim, conhecimento, a gente tem ferramentas, falei aqui do EC para vocês, mas tem o próprio FDA, e tem outras que a gente pode utilizar. Então, acho que do ponto de vista de conhecimento, de ferramenta, a gente não está atrás, a gente está ali muito alinhado àquilo que as comunidades estrangeiras estão fazendo. Eu tive no congresso no final do ano passado, em Roma, o Mundial de Engenharia Clínica, e o que a gente viu lá de processo de avaliação tinha coisas bem bacanas, mas nada muito diferente daquilo que a gente faz. O que eu acredito, Suelen, e para quem fez a pergunta, que falta para a gente hoje, em muitas equipes, é de fato disciplina para tornar constante esse processo de avaliação. Porque, no fundo, como a gente acaba fazendo isso nos momentos de aquisição, a gente negligencia uma série de contribuições que a engenharia clínica poderia dar de forma bastante preciosa
para esse processo. Perfeito. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma webinar. Suzy, eu queria muito te agradecer de coração por você estar aqui conosco e dividir os seus conhecimentos. E gostaria de te convidar a deixar uma palavra final. Obrigada, Suelen. Acho que durante todo aí o bate-papo que nós tivemos, o que é mais importante, né, e que deve ficar aí como lição de vida para a gente, é que o trabalho em equipe ele é fundamental em qualquer área e para o sucesso de qualquer projeto, seja ele de avaliação, de aquisição e de homologação. Que a gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro e ouvir, né? Ouvir o que o outro tem a dizer. Então, quando veio a pergunta lá de conflito, né? Como que a gente trata disso com as equipes médicas, de enfermagem, é muito isso. A gente precisa aprender a trabalhar em equipe, né? E a gente precisa aprender a escutar o que o outro vem trazendo, e inclusive o fornecedor. Então, quando a gente faz esses processos de homologação, de avaliação, se a gente não estiver disposto a enxergar o fornecedor como um parceiro, ou como alguém que também está querendo trazer uma solução, se a gente não conseguir enxergar a equipe médica, de enfermagem, de compras, como parceiros nesse processo, a gente vai começar um processo que está muito fadado ao fracasso. Então, agradeço muito a Stratner, parabenizo você, Suelen, e toda a equipe por estar proporcionando esse evento, que acho que é muito importante para a gente trocar experiências. Deixo aqui meu contato de e-mail. Estou como Suzy Cabral no LinkedIn também, se alguém quiser procurar lá e me adicionar. Estou super à disposição para conversar, bater um papo, enfim, com vocês, para quem quiser me procurar aqui fora do webinar. E é isso. Muito feliz em poder compartilhar. Se vocês conseguiram aproveitar um pouquinho, se eu conseguir passar um pouquinho do que a gente acredita de homologação de equipamento, de avaliação tecnológica, eu já fiquei feliz. Com certeza, foi um momento muito enriquecedor. Muito obrigada mesmo, de coração. Pessoal, peço desculpas pelo pequeno problema de áudio que nós tivemos na transmissão, mas o mais importante é que foi contornado. Agradeço a todos pela presença e convido a continuarem prestigiando nossa programação. Muito obrigada e forte abraço. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.